Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h35. Olá, muito bom dia para você. Hoje, quinta-feira, 12 de dezembro do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui na bancada, Daliana Oliveira, muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley, um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui do Jornal Verde Vale. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Laninha, esperança de trégua no calorão pode acontecer, mas não vai ser suficiente para conter os efeitos do aquecimento em 2025. Alistamento militar feminino começa no dia 1º de janeiro. Justiça Eleitoral condena Caiado por abuso de poder político e caça seu aliado eleito em Goiânia. Presidente Lula vai passar por nova cirurgia na cabeça. Governo estadual antecipa a convocação de mais 600 professores em concurso público. CCJ da Câmara aprova projeto que proíbe celulares em salas de aula. Mortes por dengue crescem mais de 610% em Goiás. Copom aperta a alta de juros e Selic fecha 2024 em 12,25% ao ano. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36. Uma ótima manhã de quinta-feira para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Jornal Verde Vale. O Ministério da Defesa anunciou nesta quarta-feira que mulheres que completarem 18 anos no ano que vem poderão, de 1º de janeiro a 30 de junho, realizar o seu alistamento militar voluntário. A iniciativa é pioneira nas Forças Armadas e deve ofertar cerca de 1.500 vagas em 28 municípios de 13 estados e no Distrito Federal. 155 vagas na Marinha, 1.010 no Exército e 300 na Aeronáutica. Até agora, o alistamento aos 18 anos era restrito aos homens convocados ou voluntários. As novas regras que permitiram que mulheres também se voluntariem nessa idade foram publicadas no dia 28 de agosto. As candidatas poderão se alistar pela internet ou presencialmente em uma junta do Serviço Militar. O processo de recrutamento será realizado nas seguintes etapas: alistamento, seleção geral e seleção complementar, designação, distribuição e incorporação. As candidatas passarão por uma seleção que inclui entrevista, inspeção de saúde, exames clínicos e laboratoriais, além de testes físicos. Elas poderão também escolher a Força Armada na qual desejam trabalhar: Exército, Marinha ou Aeronáutica. A incorporação, no entanto, levará em conta também a aptidão da candidata e a disponibilidade de vagas. A Organização Meteorológica Mundial afirmou na manhã dessa quarta-feira que o Laninha, o fenômeno que diminui as temperaturas, deve acontecer ainda nesse ano, mas não vai ser o suficiente para reverter o aquecimento que estamos vivendo. O fenômeno tem o efeito inverso do El Niño e ocorre quando há o resfriamento da faixa equatorial central e centro-oeste do Oceano Pacífico. O reflexo disso é menos calor e mais chuva em algumas regiões. A chegada da Laninha era esperada para aliviar o calor intenso de 2024, depois de um El Niño extremo, com o ano terminando como o mais quente que a Terra já passou. A expectativa era de que ela trouxesse algum alívio, ainda que temporário, principalmente para a região norte. Geralmente, o Laninha produz impactos climáticos em larga escala opostos ao El Niño, especialmente em regiões tropicais como no Brasil. No país, os efeitos são o aumento das chuvas no norte e no nordeste, tempo seco no centro-sul com chuvas mais irregulares, tendência de tempo mais seco no sul, condição mais favorável para a entrada de massas de ar frio no Brasil, gerando maior variação térmica. No entanto, desde julho, quando foi prevista, as chances estão diminuindo. Quando a possibilidade da Laninha foi divulgada, as chances eram de 70% e agora são de 55%. Segundo a OMM, apesar disso, ainda há o indicativo de que ela deve chegar ainda este ano. A previsão é de que ocorra entre dezembro e fevereiro, porém, de forma mais fraca e com curta duração. Isso significa que a trégua esperada pode não se concretizar.
Desenrola Fies permite renegociar dívidas até o dia 31 de dezembro. Marina Fauci é quem traz os detalhes. Precisa renegociar dívidas do FIES? Ainda dá tempo. O prazo se encerra no dia 31 de dezembro e podem solicitar a renegociação os estudantes com dívidas de contratos firmados até 2017 e inadimplentes até 30 de junho de 2023. Os descontos e condições variam conforme o perfil do devedor. Para aqueles com dívidas superiores a 360 dias de atraso, inscritos no Cadastro Único ou beneficiários do auxílio emergencial, os descontos podem chegar a 99%. Até o início deste mês, o governo federal registrou a adesão de 382.900 estudantes ao Desenrola Fies, resultando no ingresso de 780.900.000 reais aos cofres públicos. No caso de dúvidas, ligue para 0800 61 61 61, canal disponibilizado pelo Ministério da Educação e pelo FNDE para mais informações. Você também pode acionar as centrais de atendimento dos aplicativos da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Agência Rádio Web de Brasília, Marina Fauci. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h41 agora. A primeira zona eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás condenou na noite desta segunda-feira o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, e determinou sua inegibilidade por 8 anos por abuso de poder político durante as eleições municipais deste ano. Segundo a decisão de primeiro grau proferida pela juíza Maria Ambelina Zorzetti, Caiado usou a sede do seu governo, Palácio das Esmeraldas, para realizar eventos de campanha para o seu candidato em Goiânia, o prefeito eleito Sandro Mabel. A magistrada também pediu a cassação de Mabel e da vice-prefeita eleita Coronel Cláudia do Avante, que teriam sido beneficiados pelos episódios. Caiado e Mabel ainda podem recorrer no próprio TRE por uma decisão colegiada e posteriormente ao Tribunal Superior Eleitoral. Por esse motivo, o prefeito eleito poderá tomar posse normalmente, uma vez que a perda do mandato só ocorre após o trânsito em julgado do processo. O motivo da condenação, ainda em primeira instância, são jantares com lideranças políticas que ocorreram entre 7 e 9 de outubro, logo após o primeiro turno do pleito. Imagens foram divulgadas por aliados de Caiado e Mabel e, segundo os autos do processo, os jantares tiveram cunho eleitoral, favorecendo o postulante. A sentença do TRE cita falas atribuídas ao governador. Anteriormente, o Ministério Público já havia defendido a condenação de Caiado e Mabel, que foi acatado pela magistrada. A ação foi motivada pelo acionamento do adversário derrotado pelo prefeito eleito no segundo turno, Fred Rodrigues. As defesas de Caiado e Mabel negam irregularidades. Segundo Caiado, os eventos foram reuniões institucionais sem caráter público com o fim de parabenizar os candidatos eleitos pelo trabalho realizado, discutir estratégias para a cidade e fortalecer o diálogo entre o executivo e o legislativo. Como dissemos, essa decisão cabe recurso. 15 pessoas foram presas pela Polícia Federal na terça-feira, na Bahia, em São Paulo e também aqui em Goiás, durante uma operação contra uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a Receita Federal, a organização criminosa usava um esquema estruturado para direcionar recursos públicos, emendas parlamentares e convênios para empresas e indivíduos ligados a administrações municipais. A organização criminosa é suspeita de ter movimentado cerca de 1,4 bilhão de reais, incluindo 825 milhões de reais em contratos firmados com órgãos públicos apenas nesse ano. 2 alvos não foram encontrados e são considerados foragidos. Em um dos cumprimentos de mandados de prisões, Francisco Nascimento, ele é vereador eleito para o mandato 25-28 em Campo Formoso, cidade do norte da Bahia, e primo do deputado Elmar Nascimento, jogou uma sacola com 220 mil reais pela janela para se livrar do dinheiro que mantinha em casa. A Justiça Federal também determinou o sequestro de 162.379.373 reais, referentes ao valor obtido pela organização criminosa por meio de crimes investigados: 3 aeronaves, imóveis de alto padrão, casas, lotes e apartamentos, 3 barcos e dezenas de veículos de luxo, além do afastamento de 8 servidores públicos. O vice-governador Daniel Vilela projeta a relação de harmonia entre o governo estadual e o TCE durante posse do conselheiro Helder Valim como presidente do tribunal nos próximos 2 anos. Vamos saber dos detalhes com Vitor Silva. A
Solenidade de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Contas do Estado de Goiás contou com a presença do vice-governador Daniel Vilela, que destacou a expectativa para os próximos 2 anos do tribunal, que agora será presidido pelo conselheiro Helder Valim. Bom, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós seguiremos aí numa relação de muita harmonia, todos aí, o governo do estado e o Tribunal de Contas exercendo seu papel de controle externo com espírito colaborativo para que a gente possa alcançar o resultado que todos nós estamos aqui, temos a finalidade e objetivo que é o bem comum da nossa população, de todos os goianos. Helder Valim começou na carreira política em 1992, quando foi eleito vereador por Goiânia e reeleito na legislatura seguinte. Também assumiu 4 mandatos como deputado estadual. Agora assume a presidência da mesa diretora do TCE. O conselheiro também atuou como corregedor-geral do TCE entre 2019 e 2020 e foi vice-presidente da mesa entre 2023 e 2024. Ele destaca que pretende seguir com o trabalho justo da corte anterior. Vai ser uma gestão de unidade, de buscando resultados. Eu tenho muita fé que a gente vai terminar esse biênio com resultados muito positivos. Vice-presidente empossado da mesa diretora, o conselheiro e ex-deputado estadual Sebastião TJ elogiou o trabalho realizado pelo atual presidente do tribunal, Saulo Mesquita, e acredita na continuidade da boa gestão, agora com Valim à frente. Eu espero que o próximo presidente, o conselheiro Helder Valim, dê sequência, dê continuidade ao trabalho magistral que desempenhou o conselheiro Saulo Mesquita. O Valim tem uma experiência já reconhecida como deputado, como vereador, como conselheiro, como vice-presidente, e eu acredito que terá uma administração de sucesso. Carla Santilo tomou posse como conselheira em 1º de abril de 2006. Graduada em odontologia, a ex-deputada estadual assume agora o cargo de corregedora do Tribunal de Contas. Eu espero que a gente esteja cada vez mais aprimorando isso, capacitando os servidores e que a gente tenha a nível nacional, essa harmonia. Com o fim da solenidade e os termos de posse assinados, os mandatos serão exercidos a partir de 1º de janeiro do próximo ano, quando expira o biênio da mesa atual. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h47. E a perna pesou. Botafogo viu o sonho da Copa Intercontinental durar somente 90 minutos no Catar. Em sua partida de número 75 deste ano e vindo de uma sequência de decisões desgastantes, o Glorioso não foi páreo para o Pachuca nesta quarta-feira no estádio 974 em Doha, pelas quartas de final. Idrissi com um golaço, Deossa e Rondon construíram 3-0 para os mexicanos no segundo tempo e mandaram os brasileiros para casa. Com o resultado, o Pachuca mede forças com o Al-Ahly do Egito no sábado, novamente no estádio 974 pela semifinal da Copa Intercontinental. A finalíssima está marcada para a próxima quarta-feira, diante do Real Madrid. Já o Botafogo volta para casa e entra de férias após a temporada mais vitoriosa da sua história. E a FIFA anunciou nesta quarta-feira as sedes das edições de 2030 e 2034 da Copa do Mundo. Espanha, Marrocos e Portugal receberão a edição de 2030. 3 jogos serão disputados na América do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai, uma partida em cada país, como parte do que a FIFA chama de celebração do centenário, pelos 100 anos do primeiro Mundial. Única candidata em 2034, a Arábia Saudita recebe a primeira edição do novo século da Copa. As sedes foram anunciadas no Congresso Extraordinário da FIFA, realizada de forma virtual. Todas as candidaturas foram aprovadas nas inspeções técnicas. Sem concorrentes, as sedes de 2030 e 2034 foram confirmadas pelo presidente Jean Infantino após decisão por aclamação. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
Ministério Público do Rio Grande do Sul deflagrou ontem a 13ª fase da Operação Leite Compensado contra a Adulteração de Produtos Lácteos em uma fábrica da Dielat, localizada em Taquara, na região metropolitana de Porto Alegre. A investigação do MP indica que houve adição de soda cáustica e água oxigenada em produtos comercializados pela empresa, como o leite UHT, leite em pó e compostos lácteos. Essas substâncias são perigosas à saúde, usadas para reprocessar produtos vencidos e recuperar itens deteriorados. Além disso, foram detectados pelos indefinidos e pontos de sujeira dentro das embalagens. Agentes cumpriram 4 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão em empresas e residências na cidade de São Paulo e de 4 municípios gaúchos: Taquara, Parobé, Três Coroas e Imbé. Foram presos o químico, sócio proprietário da indústria, além de 2 gerentes. A ofensiva teve a colaboração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e contou também com o apoio da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Os produtos da Dielat são comercializados em todo o Brasil e também são exportados para a Venezuela. A empresa já venceu licitações para fornecer laticínios a escolas e outros órgãos públicos. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente Lula está sendo submetido na manhã de hoje a mais uma intervenção cirúrgica na cabeça. Diz a equipe médica que depois de muito discutir, porque na manhã de ontem diziam que não tinha sequela, que estava tudo bem, que estava comendo, que estava, enfim, que estava conversando, que estava se recuperando. Aí, à tarde, surpreendeu todo mundo. Senão continuou a hemorragia, porque eles anunciaram que iam provocar uma espécie de embolia, ou seja, um entupimento numa artéria, né? Artéria chamada meningea média, né? É mais ou menos dessa região aqui. Agora, a artéria irriga alguma região. Se vão entupir a artéria, não sei. Aí médicos é que tem que responder isso. Mas, enfim, aumenta o enfraquecimento político do governo no Congresso, que está precisando de muitas coisas agora nesse fim de ano, né? É o corte de gastos, que Lula, no fundo, não quer cortar, ele chama gasto de investimento. É o reforma tributária, esse governo quer cobrar mais imposto para sustentar, para que a gente possa sustentar um Estado gordo, inchado, né? Que vai muito devagar. Quando a gente quer pagar imposto para sustentar as escolas públicas, a saúde pública, a previdência pública, a segurança pública e o saneamento público, a previdência, eu já disse, né? Então, o negócio está invertido, né? Lula já disse que tem só 120 votos na Câmara. E agora o PT ainda está dividido entre a Hoffmann, a Gleisi Hoffmann, presidente do partido, e o ex-prefeito lá de Araraquara, né, que é uma figura que já foi ministro do Lula, e tá aí. Qual é o lado, né? É uma divisão marcante. E outra coisa, há uma movimentação muito grande por coisas que o PT não queria antes, e agora até parece que está querendo, né? Mas porque queria lá atrás. Lá atrás, a esquerda queria comprovante do voto, pois agora foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por 31-20, vai para o plenário e é para 2026. Vamos ver o que diz o plenário. É preciso fazer pressão, os donos dos votos têm que fazer pressão, porque tem que saber se o seu voto está sendo contado realmente. E prever comprovante do voto e prever um sorteio de checagem de 5% das urnas digitais. Bom, queria outra coisa, né? Mais uma bala perdida, mata uma médica, capitão de mar e guerra, é o último posto da carreira na Marinha, né? Depois é almirante, né? Um posto mais elevado. Ela já foi diretora do Hospital Naval aqui. Por quê? Porque o crime compra fuzis e combate a polícia com fuzis, né? Nós estamos precisando aqui de um Bukele na segurança pública, não é? E estamos precisando na presidência da República de um Milei, não é isso? Viram que o Milei anunciou agora? Acabou o déficit. De 123 anos na Argentina não tem mais déficit. Vai reduzir os impostos,
porque não precisa mais para sustentar governo. O governo está ágil e magrinho e saudável. E mais, para dar inveja para os governadores aqui do Brasil. Os governadores das províncias, e a Argentina não é uma república federativa. Os governadores das províncias vão ter mais autonomia financeira, vão ficar com mais impostos. Que dupla, Milei e Bukele. Bom, e só para terminar falando de Israel, muita gente estranhou, puxa, Israel está atacando a Síria? Gente, Israel não sabe com quem vão ficar as armas do Bashar al-Assad. Então está destruindo as armas, os portos, os navios, os aviões, os canhões, os tanques, a artilharia antiaérea, né? Porque Israel não quer se expor a um grupo que não conhece muito, já ofereceu paz, mas tomou as colinas de Golã para garantir o norte de Israel. Porque das colinas de Golã, eu já estive lá cobrindo guerra, fiquei em bunker para dormir à noite lá no norte de Israel, porque à noite morteiros das colinas de Golã atingiam Israel. Então é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. 6h59, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, o governo estadual antecipa a convocação de mais de 600 professores aprovados em concurso de 2022. E o presidente Lula vai passar por uma nova cirurgia na cabeça. CCJ da Câmara aprova projeto que proíbe celulares em salas de aula. Você vai saber dos detalhes destas e outras notícias logo após o intervalo comercial. Não saia daí. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h08, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O presidente Lula fará um novo procedimento cirúrgico na cabeça na manhã dessa quinta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Em boletim divulgado na tarde de ontem, os médicos explicaram que o petista será submetido a uma embolização das artérias meníngeas. Essas artérias, de acordo com especialistas, irrigam as chamadas meninges, que são membranas que revestem o sistema nervoso central. Segundo os médicos, o procedimento é uma complementação da cirurgia de emergência que Lula fez na madrugada da terça-feira para drenar um hematoma no cérebro. De acordo com ministros do Palácio do Planalto, a nova intervenção será feita para interromper o fluxo de sangue e impedir novos sangramentos. Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, o médico do presidente, Roberto Calil, afirmou que o novo procedimento cirúrgico marcado para o presidente é simples e de baixo risco. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara dos Deputados, aprovou ontem o projeto de lei que proíbe o uso de celulares em salas de aula. A proposta ainda precisa ser votada no plenário. O placar registrado foi de 45 votos favoráveis e 14 contrários. O PL de número 104/2015 veta o uso de celulares ou outros aparelhos eletrônicos móveis em escolas durante as aulas e também em momentos de intervalos e recreios. A medida será válida tanto para escolas particulares quanto públicas da educação básica. Os celulares poderão ser utilizados apenas em atividades pedagógicas com a autorização dos professores. A exceção prevista inclui casos de acessibilidade, inclusão, condição de saúde do estudante ou garantia de direitos fundamentais. Foram apensados, ou seja, unidos ao projeto para tramitação conjunta, outros 13 textos de tema semelhante. A proposta é de autoria do ex-deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e foi relatado na CCJ pelo deputado Renan Ferreirinha, do PSD do Rio de Janeiro, secretário municipal de Educação daquele estado. Polícia Federal prende 15 pessoas por desvio de emendas e convênios. A matéria completa é com Alain Barbosa. Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira a Operação Overclean, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em desviar recursos de emendas parlamentares e convênios de diversos órgãos públicos. O mais afetado é a Coordenadoria Estadual da Bahia, do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, DENOX. A Controladoria Geral da União também atuou na operação, juntamente com o Ministério Público Federal e a Receita Federal. Ainda pela manhã, 15 pessoas
pessoas haviam sido presas nos 17 mandados de prisão preventivas em execução, todas investigadas por fraudes licitatórias, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro. A PF cumpriu 43 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens na ordem de 162 milhões de reais nos estados da Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. De acordo com as investigações, a organização criminosa teria direcionado recursos públicos de emendas parlamentares e convênios por meio de superfaturamento em obras, desviando dinheiro para empresas e indivíduos ligados a administrações municipais. A suspeita é de que a organização criminosa teria movimentado cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Desse total, 825 milhões apenas neste ano. Em meio aos bens apreendidos na operação estão aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo. 8 servidores públicos também foram afastados das funções, suspeitos de participação na organização criminosa. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h12. E a Polícia Civil de Goiás realizou uma operação contra óticas com sede em São Paulo que são suspeitas de vender e não entregar produtos a moradores de Jaraguá, no centro goiano. Denominada Olho Vivo, a ação aconteceu na última terça-feira e foi conduzida pela Delegacia de Jaraguá. As investigações começaram após denúncias anônimas sobre uma empresa de São Paulo que realizava exames de vista e comercializava armações e lentes na cidade sem autorização e com adulteração nas notas fiscais. As suspeitas aumentaram devido a um caso anterior envolvendo outra empresa também de São Paulo que adotou práticas semelhantes e vendeu produtos, mas não os entregou, causando prejuízo aos clientes. As investigações preliminares apontaram 2 irregularidades principais. A primeira é que a empresa não tinha alvará ou autorização do poder público local, como confirmado pelo PROCON municipal e pela prefeitura. Além disso, havia inconsistências na emissão das notas fiscais das armações de óculos, conforme apurado pela Receita Estadual. Na operação policial foram apreendidas 310 armações de óculos. As pessoas envolvidas prestaram depoimento e em seguida foram liberadas. O inquérito continua em andamento para esclarecer os fatos e identificar os responsáveis. O governo de Goiás convocou de forma antecipada aprovados no concurso de 2022 para professor da rede estadual. Os convocados para o cargo de professor P3 tomaram posse de forma virtual e já começarão a atuar no primeiro semestre de 2025. A contagem atual mostra que 3.160 convocações foram feitas entre os 5.050 aprovados no certame. A partir de fevereiro do ano que vem, 316 professores da turma de um dos aprovados entram no exercício efetivo. A partir de março, os 315 docentes restantes da turma 2 começam a lecionar. A convocação faz parte de um compromisso assumido pelo governador Ronaldo Caiado em convocar antecipadamente os aprovados que seriam chamados apenas no ano que vem. Os professores convocados poderão ser alocados em alguma das 1.000 unidades escolares da rede estadual de educação que atendem mais de 480 mil estudantes. Importante ressaltar que esse concurso possibilitou de forma inédita a posse de docentes indígenas, quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Braille, pensando em trazer maior representatividade e acessibilidade para as escolas públicas de Goiás. 7h14. Durante o Fórum de Governadores, Ronaldo Caiado apresentou proposta alternativa para a PEC da Segurança Pública que tramita no Congresso Nacional. Vamos saber detalhes dessa proposta com a repórter Isabela Mendes. A PEC da Segurança Pública foi tema de mais uma reunião do Fórum Nacional de Governadores em Brasília. A proposta que aumenta a atuação da União na pasta foi aprovada pela maioria dos governadores e enviada para análise. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi uma das principais vozes contra a proposta de emenda à Constituição, já que, segundo ele, o tema tira a autonomia dos estados no combate à criminalidade. O governador Caiado tem uma oposição em relação a alguns pontos dessa emenda constitucional, que ele coloca com muita propriedade no que diz respeito a não permitir a interferência do governo federal na gestão da segurança pública, e encaminhamos também, como nós estamos agora no início de debate sobre esse tema,
a proposta do governador Caiado para que o Ministério da Justiça, juntamente com os seus técnicos, possa avaliar isso aí tudo e consolidar um texto. E eu pedi ao ministro Lewandowski que depois de consolidado esse texto também fosse comunicado ao fórum para a gente colocar dentro do nosso grupo de governadores. O que o governo pretende fazer é invasão de prerrogativas sobre os estados. Esta é a realidade. A política, a PEC do governo federal, ela retira as prerrogativas que está ali no artigo 144, dada aos estados e ao Distrito Federal. Apresentei uma PEC que ela é clara em dizer que a prerrogativa dos estados também tem que poder legislar sobre os problemas de crimes, tá certo? Seja na legislação penal quanto na legislação penitenciária. O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal defendeu que é preciso haver equilíbrio entre o poder da União e a autonomia de ação dos estados. A grande maioria dos governadores já se posicionou com relação a ela e concordou que essa proposta preserva o Pacto Federativo, que é a grande preocupação que todos os governadores têm. E a gente busca, todos os secretários de Segurança Pública buscam, independentemente de cor partidária, é a redução da criminalidade, a redução dos números, é dar à sociedade, cada qual no seu estado, um sentimento de segurança, que é o objetivo de todos nós. Isabela Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h17. Campeã olímpica em Paris 2024, Bia Souza foi indicada ao prêmio de melhor judoca do mundo pela Federação Internacional de Judô. A premiação, promovida pela entidade máxima da modalidade, é a principal honraria entregue aos judocas no nível internacional. Bia Souza é a única brasileira indicada ao prêmio e concorre com as outras 6 campeãs olímpicas em Paris 2024. A votação é aberta ao público e estará disponível até o próximo dia 10 de janeiro. Os vencedores serão anunciados no Grand Slam de Paris, evento que abre a próxima temporada no dia 2 de fevereiro. Além do ouro olímpico na categoria acima de 78 quilos, Bia Souza também fez parte do grupo que conquistou a medalha de bronze por equipes mistas nas Olimpíadas de Paris. No circuito mundial, a judoca foi ouro no Grand Prix da Áustria e no Pan-Americano de Judô e terminou a temporada como vice-líder do ranking mundial de judocas na categoria peso pesado. A data do sorteio da Pré-Libertadores 2025 foi divulgada pela Confederação Sul-Americana de Futebol nesta terça-feira. Os confrontos serão definidos na quinta-feira. Os representantes brasileiros na fase prévia do torneio são Bahia e Corinthians. 4 vagas são disputadas para chegar à fase de grupos da Libertadores. A Pré-Libertadores possui 3 fases, mas Corinthians e Bahia entram apenas na segunda. Eles jogam cada um 2 partidas de mata-mata. Além dos brasileiros, os times da Argentina também entram apenas depois da primeira parte. E o Cruzeiro está próximo de acertar com o atacante Dudu para a próxima temporada. O jogador tem conversas avançadas com a Raposa e depende apenas de uma rescisão com o Palmeiras para fechar com o clube mineiro. Dudu deverá assinar um contrato até o fim de 2027. O atacante chegou a se acertar com o Cruzeiro no meio dessa temporada, mas a negociação não avançou e ele permaneceu no Palmeiras até o fim do ano. Caso o jogador se transfira para o time celeste, o salário será menor do que o acordado anteriormente. Embora Dudu ainda tenha contrato com o Palmeiras, o time paulista não receberá compensação financeira pela negociação. Natural de Goiás, Dudu é cria das categorias de base do Cruzeiro e foi vendido em 2011 para o Dinamo de Kiev da Ucrânia. No Brasil, atuou pelo Grêmio e Palmeiras. Além de ter passado pelo Al do Catar, em 2021 ele acabou retornando ao Palmeiras, onde se tornou o ídolo da equipe. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, projeta um crescimento de até 5% no Produto Interno Bruto, o PIB, do agronegócio brasileiro no ano que vem, impulsionado pelo aumento da produção agrícola e pela recuperação da agroindústria exportadora. A previsão foi divulgada nesta quarta-feira. Segundo a CNA, o avanço do PIB será liderado pela produção de grãos e pela recuperação da agroindústria. Mas fatores como valorização do dólar, manutenção da taxa Selic em patamar elevado e a implantação da lei antidesmatamento da União Europeia são obstáculos
que podem impactar os custos e a competitividade dos produtos brasileiros no mercado global. A valorização do dólar é vista como uma faca de dois gumes. Enquanto favorece a exportação de commodities agrícolas, aumenta custos de insumos importados, como fertilizantes e tecnologias agrícolas. Já a política monetária deve continuar restritiva, com a Selic projetada em 13,5% para o fim de 2025, o que dificulta o acesso ao crédito rural. O orçamento do programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, por sua vez, continuaria insuficiente, com previsão de 1,06 bilhão frente a uma demanda de 4 bilhões de reais. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h21. As mortes por dengue cresceram 613% aqui em Goiás nesse ano, em relação ao ano anterior. Em 2024, foram 414 registros de óbitos, contra apenas 58 em 2023. Os dados são da Secretaria de Saúde de Goiás, que também apontam 45 casos suspeitos. No estado, Goiânia lidera em número de mortes e de suspeitas. São 63 e 17, respectivamente. Em seguida, vem Anápolis, com 53 óbitos e 2 em investigação. Cristalina e Lusiânia tiveram 25 e 18 registros de falecimentos cada. Mineiro, segundo a secretaria, teve 6 casos. Em Goiás, as vacinas estão disponíveis para a faixa etária de 6 a 16 anos. Dados do estado informam que 348.921 doses do imunizante foram aplicados para um público de 4 a 59 anos. O estado de Goiás recupera mais de R$1 milhão de fraudes relacionadas ao IPVA de veículos híbridos e elétricos. Vamos saber dessa ação com Eduardo Bernardo. A Secretaria da Economia já recuperou R$1.330.000 por meio da Operação Quiron, que tem o objetivo de combater fraudes no pagamento de IPVA por proprietários de veículos híbridos e elétricos. A operação é fruto de ação conjunta entre a Receita Estadual e a Polícia Civil, via Delegacia de Repressão a Crimes contra a Ordem Tributária. A ação foi deflagrada em agosto deste ano para alcançar proprietários que registraram seus veículos fora de Goiás para obter a isenção do pagamento do IPVA. Os proprietários de veículos que se apresentarem espontaneamente à gerência de IPVA antes de serem notificados poderão quitar o débito sem a incidência de multa. Caso a fraude seja confirmada sem confissão, o envolvido poderá ser indiciado e responder por crime contra a ordem tributária, com pena de até 2 anos de detenção. De Goiânia, Eduardo Bernardo, da Agência Cora de Notícias. 7h23, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, óticas de São Paulo são investigadas por vender e não entregar produtos a moradores de Goiás. Copom aperta alta de juros e Selic fecha 2024 em 12,25% ao ano. E claro, também espaço para as nossas notícias locais, com a sua participação no quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí, a gente volta já logo após o intervalo comercial. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira elevar a taxa básica de juros do país, a taxa Selic, de 11,25% ao ano para 12,25% ao ano, um aumento de 1 ponto percentual, valor dentro da projeção do mercado financeiro. A decisão foi unânime, tendo votado pela elevação da taxa para 12,25 os seguintes membros do comitê: Roberto de Oliveira Campos Neto, presidente; Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Diogo Abre Guilhem, Gabriel Murica, Otávio Ribeiro Damaso, Paulo Piquet, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira. O comunicado do Copom diz que a decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para ao redor da meta ao longo do horizonte relevante. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que uma semana é suficiente para aprovar o pacote de corte de gastos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
O tempo é o que resta para encerramento dos trabalhos legislativos neste ano de 2024. Há uma negociação de eventuais ajustes no conteúdo do pacote, incluindo nas alterações propostas no benefício de prestação continuada, o BPC, sobre o pagamento das emendas parlamentares que estavam represadas. Haddad disse que o assunto está saindo. Na noite da terça-feira, houve a publicação de uma portaria do governo e de um parecer da Advocacia Geral da União para regulamentar os pagamentos. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, relatou aos líderes da Casa Legislativa que espera votar o pacote de revisão de gastos públicos ainda este ano. Apesar disso, os deputados aguardam o pagamento das emendas parlamentares para avançarem com as matérias. Candidata a concurso dos Correios já pode verificar o seu local de prova. A matéria você confere com Fabiola Altran. Locais de prova do concurso dos Correios já podem ser consultados pelos participantes. O candidato pode fazer a consulta no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, que é o ibfc.org.br. O local da prova está disponível na aba Cartão de Convocação e Local de Provas, acessível com o número do CPF. O concurso público dos Correios oferece 3.511 vagas. Desse total, são 3.099 para o cargo de carteiro e o restante para vagas imediatas de analista da estatal, abertas para perfis variados de profissional. A prova será aplicada já no próximo domingo, dia 15, em 306 pontos de todas as regiões do país. A abertura dos portões vai ser ao meio-dia e o fechamento 45 minutos depois. O início da prova está marcado para 13h. Os candidatos deverão levar documento de identidade impresso com foto, além de caneta esferográfica azul ou preta. Para cargos de nível superior serão 50 questões. Algumas das disciplinas são língua portuguesa, matemática e noções de informática. A prova discursiva deverá ter até 30 linhas e ela terá caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de carteiro de nível médio, também são 50 questões de múltipla escolha. No geral, há perto de 1.700.000 inscritos para o concurso. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h36. A ex-vereadora de Goiânia por 2 mandatos, Sabrina Garcês, foi anunciada como a nova secretária de governo de Goiânia na gestão de Sandro Mabel. Reconhecendo o papel central da posição que ocupará para o diálogo entre as secretarias e também entre o Executivo e o Legislativo Municipal, Garcês afirma que uma má gestão pode causar uma relação conturbada com a Câmara. Projetos importantes podem ou não ser pautados e nem votados, e isso afeta diretamente a população. Aos 35 anos, Sabrina já atuou em 2 mandatos como vereadora por Goiânia. Foi eleita em 2016 e reeleita em 2020. Na Câmara, apresentou mais de 300 projetos, dos quais 90 viraram lei. Além disso, enquanto parlamentar, se tornou a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara de Goiânia. Garcês soma sua experiência enquanto parlamentar, a sua formação enquanto advogada especialista em direito constitucional e administrativo para a Secretaria de Governo de Sandro Mabel. Secretaria de Estado da Saúde de Goiás orienta sobre a necessidade do certificado internacional de vacinação antes das viagens ao exterior. Confira os detalhes com Juliana Carnevale. A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás alerta quem vai viajar para o exterior sobre a necessidade do certificado internacional de vacinação e profilaxia. O documento comprova que a pessoa está imunizada principalmente contra a febre amarela e é exigido para entrada em 120 países que têm acordo com a Organização Mundial de Saúde. A exigência é válida para crianças a partir de 9 meses de idade. E para obter o certificado, a pessoa precisa apresentar o comprovante de vacinação. A solicitação do certificado é fácil e pode ser feita pela internet, inclusive por meio do portal Expresso Goiás, que reúne serviços de todas as áreas de atuação do governo estadual. Na página está todo o passo a passo necessário para o preenchimento de dados, envio de documentos pessoais e também do cartão de vacina.
O prazo para emissão do certificado é de até 5 dias. Agora, para quem ainda não tomou a vacina, o primeiro passo é procurar um posto de saúde para se vacinar. O imunizante precisa ser aplicado pelo menos 15 dias antes da viagem para que o corpo produza anticorpos. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38. E o Cruzeiro já discute a dívida com o Internacional pela compra do atacante Wesley na mira do Krasnodar da Rússia na Câmara Nacional de Resolução de Disputas. O Clube Mineiro acionou o Clube Gaúcho para cobrar o pagamento de cerca de 7 milhões de reais. A ação foi iniciada após o atraso no pagamento de parcelas da compra de Wesley. O Internacional chegou a propor o parcelamento do valor em 3 anos, mas não foi aceito pelo Cruzeiro. A informação do parcelamento foi divulgada inicialmente pela TV Bandeirantes. A Raposa alega que os gaúchos devem 7 milhões por Wesley e ainda citaram que há uma dívida por Maurício. O Inter defende que o atraso era de 2,8 milhões de reais. Os clubes acertaram a transferência de Wesley em fevereiro desse ano por 2 milhões de euros, cerca de 10 milhões e 800 mil reais. O Internacional passou a ser detentor de 50% dos direitos econômicos do atacante, com o restante pertencendo ao Palmeiras. Procurado, o Inter disse que busca uma forma de equacionar a situação e quitar a dívida com o Cruzeiro. E Jorge Luiz, ex-presidente, e Felipe Matos, vice da Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, se entregaram à polícia nesta quarta-feira. Ambos estavam foragidos da justiça. Eles são acusados de participar de uma emboscada contra torcedores do Cruzeiro que matou uma pessoa e deixou 17 feridas em outubro. A família do cruzeirense que morreu está processando o Palmeiras e cobra cerca de 9 milhões de reais ao todo. A informação foi confirmada pelos advogados que atuam na defesa deles. O primeiro a se apresentar às autoridades foi o vice-presidente Felipe Matos dos Santos, o Fezinho. Segundo as investigações, ele teve participação decisiva na execução do plano. Depois, quem compareceu ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa foi Jorge Luiz Sampaio Santos. Na época do ocorrido, ele era presidente da Mancha, cargo ao qual renunciou no último domingo. De acordo com os investigadores, Jorge Luiz foi o responsável por idealizar, planejar e executar a emboscada. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E Goiás registrou um marco histórico no terceiro trimestre desse ano. O maior número de bovinos abatidos desde o início da série histórica, com 1,06 milhão de cabeças. Isso segundo a pesquisa trimestral da pecuária do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse número representa um aumento de 1,4% em relação ao trimestre anterior e um expressivo crescimento de 10,1% em comparação ao mesmo período de 2023. Com o crescimento registrado também no segundo trimestre, quando o abate de bovinos subiu 35,6% em relação ao mesmo período do ano anterior, o estado se aproxima de um recorde anual, dependendo dos resultados do quarto trimestre. O secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leonardo Rezende, destacou o impacto positivo desses números para a economia local. E a área destinada à soja aqui no Brasil cresceu quase 10 vezes em menos de 2 décadas. Os detalhes desses números é com Milena Abreu. A produção agrícola no Brasil tem crescido ano após ano e levantamentos realizados pelo MAP Biomas, que é uma rede colaborativa formada por ONGs, universidades e empresas de tecnologia, acompanham o impacto dessa expansão nas últimas décadas. Uma das análises é em relação à cultura da soja, que atualmente é uma das mais importantes da economia brasileira. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. De acordo com as análises do Instituto, em 1985, as plantações de soja no Brasil ocupavam 4 milhões e 400 mil hectares. Quase 4 décadas depois, em 2023, essa área chegou a 40 milhões de hectares, o equivalente ao território do Paraguai, para se ter uma ideia. Além disso, 14% da área total destinada à agropecuária no país é ocupada por plantações de soja. De acordo com os estudos, parte significativa da área hoje destinada à soja era antes área de vegetação nativa. E considerando a destruição dessas áreas, o Cerrado lidera
como o bioma mais afetado pela expansão da monocultura, com 19 milhões e 300 mil hectares destinados à plantação de soja. Depois aparecem a Mata Atlântica, com 10 milhões e 300 mil hectares, e a Amazônia, com quase 6 milhões de hectares. A soja também impactou o Pampa. Segundo os pesquisadores, o Pampa é o bioma que apresentou a maior área proporcional em relação ao seu território, com mais de 1/5 preenchido pela soja. São ao todo 4 milhões de hectares de plantação de soja no Pampa, o que representa 21% da área total do bioma localizado na região sul do país. Da Rádio 2, Milena Abreu. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Agora, às 7h44, a gente chega para você trazendo então as informações do Corpo de Bombeiros nessas últimas 24 horas, que até realizou aí alguns atendimentos, mas de acordo com a corporação, nenhuma ocorrência de maior destaque, de maior relevância foi registrada nessas últimas 24 horas por parte aí do Corpo de Bombeiros aqui da nossa cidade e região.